Salve, salve galera, muito bom dia, muito boa tarde, muito boa noite. Tudo belezinha aí com vocês? Para quem ainda não me conhece, o meu nome é Christian Tosi e semanalmente eu trago conteúdo técnico sobre o meio automotivo para vocês aqui no YouTube e diariamente lá no Instagram, @burns_garage. Então, se você é novo aqui no canal, seja muito bem-vindo. Galerinha, nesta semana começo pedindo desculpas devido à minha rouquidão. Fiquei meio doente aí esses dias, então tô com a voz um pouquinho rouca, tudo bem? Mas bora lá que o conteúdo é top, é de qualidade. Jovens, tenho tido uma certa recorrência de alguns clientes que me procuram para realizar a calibração dos seus carros, dos seus projetos e tudo mais. E eu tenho pego algumas falhas, alguns erros de montagem, alguns erros na concepção do projeto. O objetivo do carro não casa com o conjunto mecânico, a razão de compressão utilizada não é ideal, o tamanho de turbina, entre diversas coisas. Mas o que mais tem me chamado a atenção são os seguintes fatores: a razão de compressão, se o carro é turbo ou se o carro é aspirado, e a questão do combustível que está sendo utilizado. Esses são três pontos que se conversam muito e a gente vai entender um pouquinho melhor sobre esses três pontos e como eles devem se conversar, tá ok? Então, assunto do vídeo de hoje: taxa de compressão, aspirado ou turbo e combustíveis. Como fazer esses três caras aí se conversar da melhor forma possível, beleza? Antes de mais nada, vale lembrar que eu trabalho com consultoria em preparação de motores e acerto à distância de injeções programáveis. Então, se você precisa de qualquer um desses serviços, é só entrar em contato com o número que está aqui na tela, na descrição desse vídeo ou no primeiro comentário. A gente vai trocar uma ideia lá pelo WhatsApp, vou tirar as suas dúvidas, te passo um orçamentinho sem compromisso e bora pra cima, bora desenrolar esse seu projetão aí também, fazer ele casar, ficar certinho do jeito que tem que ser, beleza? Agora sim, sem mais enrolação, roda a vinheta e bora pro vídeo. Então galera, bora lá direto ao assunto. Eu já falei isso 1000 vezes e repito por mais 1000 vezes se necessário. Quando você inicia um projeto no seu carro, você deve tratá-lo realmente como um projeto. O que é tratá-lo como um projeto? Entender que tudo que você vai fazer nele é com base em um objetivo que você quer chegar. Por exemplo, eu quero um carro turbo de rua. O que eu faço para chegar no objetivo num carro turbo de rua? Quais as características que um carro turbo de rua tem que ter? Tem que ter uma boa dirigibilidade, tem que pegar de boa pela manhã, tem que ter um consumo legal e tem que ser forte na hora que eu exigir potência. Então, se eu tenho esse objetivo, por exemplo, eu vou trabalhar, eu vou comprar peças, vou dimensionar componentes para chegar nesse objetivo. Então, vai iniciar um projeto, pense no seu objetivo e estude como você vai trabalhar, projete como você vai trabalhar para chegar no seu objetivo. Se você não tem um objetivo claro, definido, você não tem um norte, você não sabe aonde você quer chegar, você sai comprando peças à torto e direito, por muitas vezes peças que você nem precisa, que não vão te agradar, e você acaba se frustrando com o carro porque o resultado final não te agradou. E também, por muitas vezes, você gasta dinheiro desnecessariamente. E a gente sabe que o meio automotivo é muito caro, o automobilismo é uma coisa cara e não dá para ficar errando, gastando um monte de dinheiro com peças desnecessárias e tendo retrabalho, tendo que comprar outras peças.
Então por isso que eu reforço, pense, se planeje, tá ok? E vamos iniciar a ideia aí do nosso projeto pensando na taxa de compressão, na razão de compressão. O que é a taxa de compressão? O que é a razão de compressão? O motor ele admite uma mistura ar-combustível. Essa mistura ela é comprimida. Por exemplo, essa mistura é comprimida 10 vezes. O que isso significa? Significa que eu tenho uma taxa de compressão, uma razão de compressão de 10:1. Esse é um valor de exemplo, tudo bem? Então, isso é a taxa, é a razão de compressão. E no que a razão, a taxa de compressão, ela influencia? Ela influencia na potência do motor, ela influencia na partida, influencia no consumo, entre outros pontos. Mas vamos pegar um caso aqui que acontece muito. O coleguinha vai lá e vai turbinar o carro. E o que ele costuma ouvir? Para mim turbinar eu preciso destachar o motor. Aí ele vai lá e pega um motor que originalmente a taxa de compressão era 9,5, 10 e mexe, modifica o motor para baixar essa taxa para 7. O que vai acontecer? Ele imagina que ele vai poder meter um monte de pressão e vai ter um monte de potência. Mas não é bem por aí. Por quê? Vamos supor que o motor saia de fábrica declarado 100 cavalos. Só que essa potência declarada é visando a razão de compressão original de 9,5, 10:1. Quando você tira a razão de compressão do motor, ele perde potência. Então, o que vai rolar? O carro vai ficar mais fraco, principalmente na fase aspirada, do que ele já era anteriormente. Então você não fez uma melhoria, você fez uma pioria ali no seu projeto. Mas se eu tenho uma taxa de compressão de 7, eu posso usar 2 kg no miolo original. Pode, realmente, por muitas vezes pode. Só que esses 2 kg aplicados ao motor não vai render potência igual renderia 2 kg aplicados em um motor com uma razão de compressão igual a 10. Tá ok? Então é errado eu destachar. Eu vou colocar um monte de taxa. Calma, também não é bem por aí. Agora vamos pensar na questão da razão de compressão quando falamos de motores turbo aspirado. Manolo, passando aqui rapidinho para te deixar um recado. Se você ainda não conhece a injeção eletrônica programável Alpha 4 da RT Alta Performance, clica aqui, assista esse vídeo e conheça essa injeção que é top de linha. Agora, se você já conhece essa injeção eletrônica programável e gostaria de estar adquirindo o kit completo da RT Alta Performance, que consiste no módulo de injeção eletrônica, na wideband e na sonda 4.9, tudo por menos de R$ 3.100, é só clicar no link que está na descrição desse vídeo ou no primeiro comentário e no momento de sua compra, utilize o cupom BURNES2 e garanta o seu desconto. E se você deseja comprar qualquer outro produto da RT Alta Performance ou então não o kit completo, apenas a injeção eletrônica, apenas a wideband, também utilize o cupom, pois o cupom é válido para todos os produtos da RT Alta Performance. Beleza? Bom, corre lá e aproveita, pois está muito barato e sem dúvida em breve esse preço vai aumentar. Belezinha? Aproveita, viu? Bom, bora continuar com o nosso conteúdo. Turbo, todo motor que tem uma sobrealimentação. Aspirado, todo motor que aspira o ar para o motor sem nenhum propulsor. Quando nós temos um motor
aspirado, nós conseguimos trabalhar a questão da razão de compressão, realmente elevando a razão de compressão para desenvolvermos mais potência ali no nosso projeto, beleza? Quando nós falamos de motores turbo sobrealimentados, nós podemos aumentar a razão de compressão ou não. Por quê? Pense da seguinte forma: cada motor tem um limite mecânico ali. Já expliquei o que é a razão de compressão. E nós temos a razão de compressão estática e a razão de compressão dinâmica. A razão de compressão estática é essa que eu acabei de explicar. A razão de compressão dinâmica é a razão de compressão que ela varia de acordo com a quantidade de pressão, a quantidade de boost que você está colocando ali para dentro do motor. Então, por exemplo, num cálculo bem grosseiro, se você tem um motor que a razão de compressão dele originalmente é de 10:1, se você turbina este motor e eleva e coloca 1 kg de pressão ali para dentro, a razão de compressão parte de 10:1 para 20:1. Você também dobra a razão de compressão. Não é à toa também que você dobra a potência do seu motor. E o que rola? Qual o perigo disso daí? O perigo é que todo motor tem um limite mecânico. Quando você aumenta a pressão dentro do cilindro, você aumenta o esforço mecânico sobre pino, pistão, biela, virabrequim, bloco. Então, tudo isso passa a sofrer uma carga maior. Comumente disse que a razão de compressão dinâmica máxima a qual você pode chegar em alguns motores originais, principalmente nos motores antigos, como por exemplo o Fiasa, como por exemplo o Apesão, é de 22:1. A partir do momento que você passa de uma razão de compressão dinâmica de 22:1, você está propício a sofrer quebras, fraturas mecânicas, tá ok? E também temos que levar em consideração o seguinte: beleza, eu sei que o motor antigo, original, ele suporta até 22:1. Então, eu posso colocar uma taxa de compressão de 11 no meu motor e andar com 1 kg de pressão que ele vai chegar em 22. Posso fazer isso? Talvez. Por que talvez? Você também tem que levar em consideração o combustível que você está utilizando. E aí chegamos no nosso terceiro ponto. Combustível. Todo combustível ele tem um índice IAD. O que é o índice IAD? O índice IAD é o índice antidetonante. O que significa isso? O índice antidetonante ele mensura o quanto cada combustível consegue ser comprimido, ser colocado sob pressão até que ele detone. Então, se eu digo que, por exemplo, o etanol ele tem um índice antidetonante de 100 e a gasolina tem um índice antidetonante de 90, eu não sei esses valores exatos, tá ok? Só estou dando um exemplo. Então, isso significa que o etanol ele suporta mais pressão do que a gasolina, sem detonar. E é por isso que por muitas vezes nos projetos de preparação é se utilizado o etanol por questão de segurança. O etanol realmente ele tem um índice antidetonante maior, então você consegue extrair mais potência com mais segurança. Já a gasolina, o etanol também ele desenvolve mais potência por ser um combustível oxigenado, tudo bem? Leve isso também em consideração. Já a gasolina,
A gasolina ela possui um índice antidetonante menor. Então, isso significa que o combustível pode entrar em detonação, uma combustão espontânea com mais facilidade. Isso levando a uma quebra catastrófica do motor. Então, se eu digo que o etanol ele tem um índice antidetonante maior, logo eu consigo trabalhar com razões de compressão mais elevadas no etanol. Então, eu consigo colocar mais pressão de turbo, eu consigo colocar mais ponto de ignição sem que o etanol detone. Já a gasolina, você tem que ser muito mais cuidadoso e tem um problema muito comum em se turbinar carro na gasolina, que acaba deixando tudo mais perigoso. Quando você tem uma sobrealimentação, o ato de pressurizar o ar, ele eleva a temperatura do ar de admissão. Então, o carro aspirado trabalhava ali com seus 40 graus, com seus 35 graus de admissão. Quando você turbina, esse valor facilmente ultrapassa os 100 graus. Quando você está utilizando o etanol, isso daí acaba meio que passando batido. Você tendo uma temperatura de ar elevada, você deixa de gerar potência, você perde eficiência. Porém, você também facilita a detonação, porque você está aumentando a temperatura de câmara. Então você deixa isso ocorrer de uma forma mais fácil. Porém, o etanol acaba suportando isso daí. Já a gasolina não. A gasolina, como eu falei, ela já possui um índice antidetonante menor. E se você deixa a temperatura do ar se elevar, você piora ainda mais a situação. Mesmo que você seja muito conservador em pressão, mesmo que você seja muito conservador em ponto de ignição, com a temperatura do ar se elevando, você corre o risco de detonação. Então, por isso que eu sempre recomendo para os meus clientes, em projetos turbo sobrealimentados na gasolina, obrigatório o uso de intercooler. E agora, fazendo uma conclusão, vamos pensar que eu quero um carro turbo de rua no dia a dia, o apezão, o famoso apezão aí. Miolo original, vai ser pendurado na turbina ali e tudo mais. O motor originalmente tem uma razão de compressão, vamos pegar um carro aí, um Golzinho que era a álcool, de 12, uma razão de compressão de 12 para 1. O carro já era etanol, beleza? Se eu tenho uma razão de compressão de 12 para 1 e eu quero turbinar, o etanol suporta 12 para 1? Suporta. Já é uma razão de compressão ideal para o etanol, suporta até mais que isso se não for utilizar sobrealimentação, por conta da taxa de compressão dinâmica. Quanto de pressão eu vou utilizar? Vou usar 1 kg. Peraí, mas se eu usar 1 kg, a taxa de compressão vai para 24. Se eu estou utilizando uma biela original, isso daí não vai dar muito certo. Então, vou utilizar uma pressão menor. Quanto? 0,6, 0,8 no máximo. Mas é pouca pressão. É pouca pressão, mas você está utilizando um carro de rua com uma razão de compressão de 12 para 1. Você vai ter uma partida legal, você consegue ter um consumo legal e na hora que o carro for desenvolver potência, você vai ter um carro muito mais espeto, porque a razão de compressão estática dele já é mais alta. Não, mas eu quero andar com mais pressão, eu quero utilizar 1,5 kg. Beleza, então você vai precisar de um motor com uma razão de compressão um pouquinho menor. Meu exemplo, eu tenho um Gol AP Turbo que originalmente a gasolina
ele desenvolvia 100 cavalos com uma razão de compressão de 8,5. Peguei este carro com razão de 8,5, turbinei ele e conseguia usar aproximadamente ali 1,4 kg, 1,6 kg de pressão. E o carro estava ok. Ah, não, mas eu quero um projetinho bem basiquinho ali, na gasolina mesmo, visando consumo e tudo mais. Qual a razão de compressão que você vai utilizar? Abaixo de 10 no máximo. Se for utilizar uma razão de compressão mais alta, pouca pressão de turbo, trabalhe com um avanço de ignição mais conservador e obrigatório o uso de intercooler. Enfim, galera, cada projeto, cada finalidade, cada aspecto tem sua particularidade. Então, por isso que eu digo que isso daí tem que ser pensado, isso daí tem que ser estudado, não é só sair fazendo a torto e direito, tudo bem? Se tem dúvida, contrate uma consultoria, procure alguém especializado. Se não quer pagar, estuda, analisa o que você está fazendo, o que você está comprando, aonde você quer chegar, para você ter satisfação com o seu projeto, para você não ter dores de cabeça com o seu projeto. Pois a gente sabe que é comum você gastar um monte de dinheiro e acabar, infelizmente, se frustrando no final do projeto por falta de dimensionamento, por falta de ter pensado no seu objetivo. Tudo bem? Jovem, se eu contribuí com você de alguma forma, se eu te ajudei de alguma forma, por favor, deixa o like aí. E se ainda não for inscrito aqui no canal, considere se inscrever e manda esse vídeo para aquele seu amigo lasanheiro lá também, para ele entender um pouquinho mais sobre isso daqui. Tudo bem? Bom, se ficou com alguma dúvida, deixa aí nos comentários que eu vou ter o maior prazer de estar respondendo. Tudo bem? E por hoje é só. Eu vou ficando por aqui e até a semana que vem. Valeu? Tchau, tchau.